Ok. Ô, gente, o cunhado da apresentadora de TV, Ana Hickman, foi absolvido por 3-0 na tarde de ontem. Gustavo Correia era acusado de homicídio doloso. Ele matou um fã da apresentadora e invadiu o hotel onde ela estava, aqui em BH, em maio de 2016. O repórter Wagner de Oliveira acompanhou o julgamento e eu coloco na tela para você agora. Após o julgamento, que durou cerca de 30 minutos, o abraço de alívio. Gustavo Correia não era obrigado, mas compareceu à 5ª Vara Criminal em Belo Horizonte. Durante a argumentação de defesa, o advogado do empresário ressaltou que o cliente não é um criminoso. Não existia outro meio para Gustavo se defender que não fosse apertar aquele dedo que resultou nos 3 disparos que levaram a óbito Rodrigo. Este sim, o verdadeiro homicida. Por unanimidade, os 3 desembargadores votaram pela absolvição do empresário. O desembargador e relator Júlio César Lourenço disse que Gustavo agiu no calor da situação e que não restava a ele outra alternativa. Não restava ao senhor Gustavo Henrique Belo Correia outra alternativa: morrerem ou não morrerem. E após o segundo disparo, outra opção não teve a não ser realmente reagir. Quer saber o que acabou hoje? Espero que tenha acabado. Continuo confiando na justiça, desde o primeiro inquérito policial, depois a decisão da juíza e agora o que aconteceu hoje aqui. Então, eu não vejo sentido para que isso tenha uma sequência, né? Não faz mais sentido. Ana Hickman publicou no Instagram um post dizendo que estava confiante na absolvição do cunhado, acusado de matar o fã da apresentadora, Rodrigo Augusto de Pádua, neste hotel, em maio de 2016. De acordo com a denúncia do Ministério Público, armado, Rodrigo invadiu o quarto onde a artista estava com a irmã e o cunhado. O réu e o fã entraram em luta corporal. Gustavo conseguiu pegar a arma e atirou 3 vezes. Em abril de 2018, Gustavo foi absolvido pela juíza no 2º Tribunal do Júri, considerando que ele agiu em legítima defesa, mas o MP recorreu. A falta de sustentação do Ministério Público, que tinha um promotor presente no julgamento, foi criticada por 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O advogado de defesa e Gustavo Correia também não pouparam críticas ao promotor do Ministério Público de Minas Gerais, Francisco Santiago, que recorreu da decisão em primeira instância. Realmente eu fiquei decepcionado com a posição do Ministério Público. A gente tentou provar de todas as formas. Na verdade, com esse promotor. Né? Com esse promotor, de fato. Deram apoio. Aliás, vários promotores em voos vieram me cumprimentaram, disseram que se sentiam-se envergonhados com a posição desse promotor no meu caso. Com esse promotor em específico que, por acaso, eu fiz questão que acompanhasse a reconstituição dos fatos do mesmo quarto e ele se negou. Aliás, ele se negou, não, ele não queria que fosse feito. Eu respeito o Ministério Público, nutro profunda admiração, leciono na escola do Ministério Público, tenho grandes amigos e colegas do Ministério Público, mas a atuação desse promotor, lamentavelmente, não foi técnica, não foi imparcial. Bem, agora não ia nem comentar a matéria, mas agora eu vou sobre 2 aspectos. Primeiro, como é que é o nome do rapaz, hein? Do cunhado? Dá o nome dele? Esse senhor aí. Gustavo Correia, eu faria a mesma coisa que o senhor fez, ok? Eu agiria da mesma forma que o senhor agiu. Então eu seria absolvido como o senhor foi. Daria 3 tiros, 2, 1, 16. Eu daria quantos fossem necessários para resolver ou quantos eu tivesse que dar, porque tem hora que não dá para parar. Lembra aquele caso do vereador lá perto de governador Valadares que falou assim: quantos tiros só deu? Quantos tiros no tambor? Quantos tiros no tambor? Não me lembro, acho que é NAC a cidade lá. Quantos tiros no tambor? Quantos tiros só deu? O Boni perguntou ele: quantos tiros no tambor? Ponto. Então, Gustavo Correia, eu faria a mesma coisa que o senhor fez. Agora, eu não conheço o promotor de justiça pessoalmente, não conheço pessoalmente, Francisco Santiago, mas ele está muito acima da opinião de vocês. Tá certo? A história que ele construiu em Minas Gerais, ela está muito acima da opinião dos senhores. A opinião dos senhores é desnecessária em relação à história que o Chico Preto construiu em Minas Gerais. Então é desnecessária a opinião de vocês. Essa é a minha opinião sobre a opinião de vocês. Por isso que eu fico à vontade para poder falar isso. O senhor Francisco Santiago, continue sendo o promotor que o senhor sempre foi, que orgulha, pelo menos a mim, como cidadão. Tá? Desnecessária a opinião. O ponto de vista de vocês, que foram julgados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre o senhor Francisco Santiago, é desnecessário. Tão desnecessário quanto foi o recurso dele. Né?